Bom dia, caros alunos de POEB, Política e Organização da Educação Básica. Vamos hoje verificar o artigo de Djanira Santana que nós veríamos hoje. Legislação e políticas públicas para a educação no Brasil. O lugar da educação infantil nesse contexto. Esse artigo, vocês vão notar, quando vocês forem ler, que esse artigo é mais fácil de ser entendido, né? Ele é menos. Ele é de fácil acesso, né? Uma linguagem mais de mais de fácil acesso, né? Então fica até melhor para que vocês consigam aprender, né? Ele é um artigo de 2011, tá? Publicado numa revista em Goiânia, tá? Do Centro Científico Conhecer. Interessante nós sabermos, tá? Essas questões também. E Djanira Santana é uma pedagoga especialista em educação infantil, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos traçar aqui, que ela traça, né? Nós, quando eu falo nós, na verdade, eu estou falando ela, né? Que nós vamos discutir o artigo. Ela traça um paralelo, uma linha histórica, né? Da educação no Brasil, então é muito importante para vocês entenderem a educação no Brasil. E ela traça também um histórico da educação infantil, certo? Como a educação infantil sempre foi relegada a segundo plano nas políticas educacionais brasileiras quando foi implantada essa educação, né? Esse tipo, essa espécie, esse nível de ensino, né? Esse subnível de ensino, certo? Bom, o artigo, em sua introdução, ele já começa impactante. A primeira frase já é impactante. A educação brasileira é elitista e discriminatória. É. Verbo ser no presente. Ainda hoje é, foi e ainda continuará sendo durante algum tempo, não sabemos, né? O que acontece? A educação no Brasil, ela é elitista e discriminatória porque desde o início, né, há uma reprodução, né? A educação no Brasil sempre reproduziu e legitimou os conhecimentos considerados como verdadeiros, como melhores, como superiores, os conhecimentos da elite dominante. Tá? Vocês vão ver isso, inclusive, no último ano, quando verificarem que vocês vão ter uma disciplina chamada Escola, Currículo e Educação. Aí vocês vão entender o que é currículo, né? Entender no sentido teórico, né? Não no sentido do senso comum, todo mundo sabe. E aí vocês vão entender como que funciona essa questão de cima para baixo, né? De quem é o principal produtor normativo dos currículos, né? Bom, e também ela vai fazer uma revisão bibliográfica, né, de alguns autores sobre o ensino no Brasil, também demonstrando que alguns organismos internacionais vêm interferindo na nossa política educacional, tá? Bom, ela começa, né, como traça um paralelo não, ela traça uma linha histórica, né? Começa no Brasil Império, no Brasil Colônia, antigamente, né? Brasil, quando foi, entre aspas, descoberto, né? Ou melhor, quando os portugueses chegaram no Brasil. Eles tentaram implantar aqui, no sentido de política educacional, né? Que eu não sei se a gente pode chamar de política educacional, mas era. E vocês viram isso no artigo da semana passada, que vocês me enviaram, né? Ou vão me enviar até hoje, né? 3 de abril, a resenha. O ensino, né, no Brasil Colônia, no Brasil Império, foi dado pelos jesuítas. Os jesuítas perduraram aqui no Brasil durante aproximadamente 210 anos, tá? Em que o primeiro governador geral veio para o país e trouxe a política educacional jesuítica, né, baseada no cristianismo, né, e baseada na ratio historium, que é as políticas que são as práticas escolásticas, as práticas pedagógicas voltadas para o ensino e a aplicação do cristianismo.
É interessante. É interessante perceber que, na verdade, a raça histórica, na verdade, era uma compilação dos procedimentos pedagógicos dos jesuítas, tá? E eles chegaram ao Brasil. Primeiro, era uma ordem da Igreja Católica privada, né? Não era do Estado. E o Estado, né, o Brasil colônia, depois o Brasil império, trouxe para o país um ensino baseado um ensino que tinha um investimento público, né? No primeiro momento, pouco investimento, depois investimento maior com a redíssima, e só que era privado, né? Em um verdadeiro processo de aculturação, em que impunha-se, né? Em que se impunha aos habitantes, né, daqui a religião, a pedagogia jesuítica e a religião católica, né? O cristianismo, né? Melhor, religião católica não, o cristianismo em si, tá? É interessante também entender, né? Até pelo que ela fala, né? Que a educação pública jesuítica, o ensino era diferente para os portugueses e para os curumins. Quem que eram os curumins? Os curumins eram os jovens indígenas, né? Tem uma novela no Brasil, tem uma revistinha chamada Curumim, tinha uma novela antiga no Brasil, que tinha um clube de jovens, e esse clube de jovens chamava Curumim, né? E o que acontece? Quando Dom João, em 1808, chega no Brasil e abre os portos, ele começa a querer urbanizar, né, o país, que era, e até os anos 30, até o começo do século XX ainda era essencialmente agrário, porém a educação no Brasil, né, só favorecia a classe aristocrática, não favorecia muito o ensino não tinha ensino infantil e o ensino fundamental ainda era relegado a segundo plano. Por quê? Porque o ensino principal nessa época era o ensino superior. Tá? Foram abertas várias universidades. Medicina, direito, etc. Bom, o que acontece? Depois temos a educação na República Velha. República Velha, gente, é aquela que vai de 1889 até 1930, sendo caracterizada pela República do Café com Leite. Café com leite porque os estados de Minas e São Paulo, Minas produtora de leite, São Paulo produtora de café, se revezavam no poder. Né? E é claro que se revezavam no poder e também queriam benefícios e davam benefícios aos seus estados. Né? O Brasil, então, nessa época era essencialmente agrário, e a elite, havia, né, uma elite e o governo propôs várias reformas educacionais, várias, tá? Reformas educacionais. Benjamin Constant, Carlos Maximiliano, Rocha Vaz, etc. Porém, o que acontece? Essas reformas, elas não foram bem vistas pela oligarquia cafeeira, tá? E também pela Igreja Católica, porque não queria democratizar o ensino público. Olha só, não queriam democratizar o ensino público. É algo muito estranho, né? Porque não queria que todas as pessoas tivessem acesso a uma educação e a uma educação de qualidade ainda. Tá? Para as crianças de elite, surgiu o primeiro jardim de infância infantil. Lembra que no artigo ela especifica um pouco do infantil, né? Especifica o infantil. Né? O primeiro jardim de infância em 1875 na República Velha, né? Um pouco antes, né? Em 1875, por um médico e sua esposa no Rio de Janeiro, porém nessa escola só poderiam entrar os alunos, né, os menores do sexo masculino de 3 a 6 anos. E era baseado na pedagogia, né, na concepção educacional frobeliana. Frobeliana porque vem do alemão Friedrich Frobel. Ele foi um dos primeiros educadores a entender que a infância
era a primeira fase de desenvolvimento e era uma fase decisiva para toda a vida daquela pessoa, tá? E era um jardim de infância que ensinava artes, ensinava leitura, ensinava música, proporcional, claro, né? O Brasil, por ser eminentemente agrário naquela época, na República Velha, era um país com um número muito alto de analfabetos, tá? E havia a necessidade, então, de uma renovação da nossa educação. Com a crise de 1929, a crise e a queda na Bolsa de Valores de Nova York, né? Vários setores, vamos dizer assim, né? Vou dizer assim, vários setores da sociedade começaram a questionar a alternância de poder entre Minas e São Paulo e começaram a questionar a República do Café com Leite, culminando em 1930 com a entrada de uma nova era, a Era Vargas. A Era Vargas teve 3 episódios, né? Teve 3 períodos, né? O período da Era Vargas, né? Teve período provisório, que foi de 1930 a 1934. Depois, um período que a gente chama de constitucional, porque teve uma Constituição em 1934 até 37, e de 1937 a 1945 foi o Estado Novo, né? Nós tivemos aí o Estado Novo, com a censura e com atos ditatoriais, né? Bom, em 1930, com a Era Vargas, né? Com Getúlio Vargas ascendendo ao poder, fruto de uma insatisfação da sociedade com a oligarquia mineira, cafeeira e leiteira, a sociedade estava mudando e estava se industrializando. O Brasil sempre foi um país mais atrasado em relação aos demais para a questão da industrialização, né? A industrialização demorou para chegar aqui, a abertura ao capital e as empresas estrangeiras também demoraram, porém chegou, né? E com a industrialização, houve uma necessidade de mão de obra qualificada, e o Brasil não tinha ainda, porque o Brasil sempre foi um país de muitos analfabetos. Getúlio Vargas, a partir daí, criou o Ministério do Trabalho e Emprego, deu direito de voto às mulheres, criou, em 1943, já no Estado Novo, ele criou a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, conferiu vários direitos trabalhistas, até antes da CLT, e depois foi compilada na CLT, e, inclusive, sendo por isso considerado o pai dos pobres, criou o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, né? E colocou como seu ministro, nessa época, o ministro Francisco Campos. A reforma Francisco Campos, né? Reforma Campos, foi uma das mais importantes reformas do nosso sistema brasileiro, tá? Sistema de política educacional. Tá? Por quê? Porque ela dividiu, né? Vamos colocar assim, ela dividiu o ensino público em secundário, com 2 ciclos, e o ensino fundamental teria que ter pelo menos 5 anos. Ainda não tinha uma proposta específica para o ensino infantil, tá? Educação infantil. Porém, a nossa educação começava a se estruturar, porque não tinha. Vocês viram que até agora a gente não falou de estrutura em si, né? Nós não comentamos sobre ciclo 1, ciclo 2, começou com a Reforma Campos, tá? Depois veio a reforma, né? Em 1942, veio a Reforma Capanema. A Reforma Capanema, ela reestruturou o ensino secundário, tá? E subdividiu o ensino técnico, porque no Brasil nós tínhamos 2 tipos, né? Até hoje nós temos 2 tipos de ensino secundário, que é o que a gente chama hoje de ensino médio, né? O ensino secundário acadêmico, de formação geral, que é o ensino propedêutico. Propedêutico porque ele
faz com que você estude para ensinos superiores, né? Então, eu estudo no ensino médio para quê? Para ir para a faculdade. Eu estudo na faculdade para quê? Para fazer uma especialização ou uma pós-graduação. Então, é um estudo que te impulsiona para estudos cada vez mais complexos. E nós temos ao lado o ensino profissionalizante, que não é um ensino para você ir para um outro patamar no estudo em si, mas para que você aprenda uma profissão. Essa reforma Capanema, isso hoje, né, também. Na reforma Capanema, isso foi dividido em quatro. O ensino profissionalizante foi dividido em quatro: o industrial, o agrícola, o comercial e o normal. O normal era para formar professores. Eu fiz, né, antes de toda a minha formação acadêmica, eu fiz o curso normal. Eu tenho esse curso normal que hoje não tem mais validade, né? Foram extintos. Foi extinto essa espécie, né? Que hoje é obrigatória a pedagogia, né? A licenciatura. E para alguns magistério, mas eu cursei o ensino normal. Só que uma questão interessante de se verificar é que o ensino profissionalizante era de duas espécies. Uma espécie era mantida pelo Estado, né? E uma outra espécie era mantida por instituições privadas que até hoje existem, Senai e Senac, Serviço Nacional das Indústrias e Serviço Nacional do Comércio. São instituições privadas. Então, nós começamos a entender que o ensino no Brasil estava começando a ser impulsionado, porém, o Estado brasileiro não tinha uma política pública voltada exclusivamente para não só o ensino superior ou o ensino secundário. No país, no Brasil, o ensino superior, desculpa, gente, o ensino secundário poderia ser profissionalizante, só que uma parte era mantida pelo Estado e outra parte era mantida pelo privado, tá? Ou seja, havia interferência do Estado? Havia, mas era pouca, tá? Deixa eu ver o que mais sobre as reformas. Bom, não falei algo muito importante. Em 1931, Getúlio Vargas propôs, na Conferência Nacional dos Educadores, em 1931, Getúlio Vargas propôs um desafio aos educadores, aos pedagogos, né? Propôs um desafio para que eles formulassem um documento para impulsionar a importância da educação no Brasil. E esse documento veio um ano depois, que foi, em 1932, o Manifesto dos Pioneiros pela Educação Nova. Gente, esse manifesto foi assinado por vários escritores, pedagogos, educadores da época, né? Anísio Teixeira, que leva o nome do INEP, Júlio Brandão, Cecília Meirelles, etc. Hoje é um dos nossos principais documentos que demonstra a importância da educação no país. E foi o nosso primeiro documento que demonstra que a educação era um direito. Porque até então a educação não era um direito. O Estado considerava a educação como uma dádiva, como um presente necessário para as pessoas, né? Tinha um caráter assistencialista, era uma intervenção social. Né? E não pode ser. A educação, na verdade, não é intervencionista no sentido social. A educação é um direito e dever. Tá? É um direito e um dever. Até hoje isso é colocado na LDB. Certo? Então, esse é um documento extremamente importante. Eu não lembro se eu já enviei para vocês. Se eu não enviei, eu vou enviar. Ele é um pouco longo, mas é interessante lermos para... eu não sei se vocês vão estudar o documento em si, né? Aqui, na verdade, nós estamos apenas analisando um artigo científico, né? Mas se vocês tiverem a curiosidade, leiam, tá? O Manifesto pela Educação, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova.
foram chamados de escola novistas. Esse documento, ele esbarrou na Igreja Católica, porque ele entendia a educação como uma educação gratuita, pública e laica. Laica é destituída de qualquer ideologia, tá? Destituída de qualquer ideologia no ensino, tá? E a Igreja Católica, óbvio, queria o ensino que? O ensino que fosse pautado e fosse direcionado para os seus interesses, né? Então, houve um embate. Até a nossa nova LDB, inclusive, ainda tinha alguns embates nesse sentido, tá? Na verdade, isso culminou com a primeira LDB. A nossa primeira LDB foi de 1961. Olha só, quase 30 anos depois do Manifesto dos Pioneiros. Nesse meio tempo, do Manifesto dos Pioneiros em 1932 até 1961, na primeira LDB, houve reformas educacionais, tá? Principalmente a Reforma Campos e a Reforma Capanema, ok? Depois, já quase findando, né? O artigo, né? Essa parte é curta. Lembrando que na era Vargas, a educação, principalmente a infantil, ainda era vista como assistencialista, como uma intervenção social, não considerando, inclusive ele considerava os menores aptos ao trabalho, né? Era uma força trabalhadora, né? Diz o artigo em sua página 10. E não como uma pessoa que possui direitos, tá? Após a era Vargas, houve um período, né, mesmo na era Vargas, pouco depois, de 46 até 64, e 64 a ditadura, né? Nós tínhamos um período de relativa qualidade até no ensino. Depois houve uma mudança, né? Primeiro, o Banco Mundial, o BIRD, organismos internacionais intervêm na nossa educação. Eu já falei para vocês, né? Nós já estudamos. Intervém nas políticas educacionais, por quê? Porque eles emprestam ou eles investem dinheiro aqui, só que eles querem um retorno. O retorno são as metas, através de metas. Essas metas, se não forem cumpridas, fazem com que o país não receba mais investimento para políticas educacionais. O problema disso é que faz com que todos os alunos brasileiros sejam comparados. Aliás, faz com que todos os países, os alunos sejam comparados. E isso não é algo interessante. Por quê? Porque os países, quando são comparados, os alunos, quando são comparados, faz com que nós nos voltemos para a nossa política interna e faz com que verifiquemos o quanto a nossa política educacional é falha. Ela é falha, isso é real. Porém, nós não podemos atribuir a culpa, entre aspas, a responsabilidade só ao aluno e ao aluno tão somente, né? Existem muitas variantes e muitos fatores para que o aluno seja considerado responsável. Não é, tá? A responsabilidade pelo insucesso ou pelo sucesso é de todos, principalmente do Estado, por conta dos parcos investimentos, né? E por conta da pouca atenção que dá à educação. Nós estamos vendo isso agora, né? Nós vimos o ano passado, nós vimos há 3 anos atrás com a reforma do ensino médio que a gente vai ver. E, infelizmente, cada vez menos tem se investido em pesquisa, em ciência. A CAPES está cortando os investimentos, né? Em bolsas estão sendo cortados, inclusive, algo que acontecia muito, principalmente na primeira LDB de 61, teve uma expansão no ensino privado,
E dessa expansão do ensino privado, muitos alunos bolsistas podiam estudar com bolsas do governo, vamos dizer assim, com bolsa do Estado no ensino privado. Ou seja, o ensino privado tinha um investimento público nele, tá? Hoje em dia, nós temos o que, geralmente? Bolsas da própria instituição. Então, quem não pode custear a mensalidade de um ensino privado, faz uma prova e dessa prova ele pode não ter, ele pode fazer o curso. Muitas vezes, né, se ele ganhar uma bolsa de 100%, ele faz o curso sem pagar, certo? Porém, ainda hoje existem bolsas educacionais, né, estatais, do governo, do Estado, né, da União, para alunos que estão nas universidades públicas, né, nas universidades privadas, né? Isso para ampliar o acesso. A ampliação do acesso é indiscutível. Realmente o ensino foi ampliado, né? Principalmente depois dos anos 2000, tá? Antigamente só podia fazer uma faculdade, né? Vamos dizer assim, ir para o ensino superior, não só quem fosse aprovado no vestibular, mas quem tivesse como custear ou a mensalidade ou fazer uma faculdade fora, ainda que pública, mas que pudesse custear a alimentação, a moradia, etc. Né? Hoje em dia, esse acesso é muito maior. Tá? As pessoas, se não têm condição de custear muito as mensalidades, elas têm vários programas de financiamento, tanto estatal quanto das próprias instituições. Né? E isso foi bom, porque ampliou o acesso ao ensino. Agora, ampliar o acesso não significa que melhorou a qualidade. Né? A qualidade do ensino tem que ser sempre vista, tem que ser sempre verificada. Tá? Inclusive, por quê? Na segunda LDB, o ensino foi pautado. Na primeira LDB, o ensino foi pautado, a característica foi que houve a expansão do ensino privado, né? E do investimento privado. E na segunda LDB, né, o ensino já começou a ser pautado pelas ideais neoliberais e um ensino tecnicista, profissionalizante, tá? E na chegada nos anos 80 teve o quê? Teve uma efervescência política no país. Em 1984, a abertura, diretas já, né? E o estado de bem-estar social, com o retorno da democracia, né, ao país, o estado de bem-estar social, que ainda estava em crise, né? Mas o neoliberalismo ainda não tinha atingido os seus patamares. O seu patamar máximo, que foi com a LDB de 1996. Né? Ela teve uma primeira proposição, né? Vou olhar aqui. Ela teve uma primeira proposição. E essa primeira, que era pautada nos ideais, né, libertários, porém, vou ler aqui para vocês. Porém, depois, é o substitutivo Jorge Age, né? Era pautado por ideais de formação geral, acadêmicos, e depois foi substituído pela proposta de Darcy Ribeiro, tá? Eu vou ler para vocês, na página 10, o segundo artigo, o segundo parágrafo do tópico, a influência do pensamento neoliberal. Na Lei 4.024 de 61, que é a primeira LDB, e na Lei 5.692 de 71, que é a segunda LDB. Para que esses empréstimos estrangeiros, para que esses empréstimos fossem realizados, era necessário que o Brasil aceitasse as condições impostas pelo Banco Mundial, que, embora estivessem mascaradas sobre o disfarce da qualidade, a realidade era outra. A verdadeira intenção dos organismos internacionais é difundir as ideias neoliberais de desmonte do Estado e redução da máquina administrativa pública. Na educação, isso pode ser feito através do corte de gastos com a formação do professor, incentivo ao voluntariado da escola pública, aumento do número de alunos em sala de aula, impregnação da ideologia neoliberal no livro didático,
ampliação do núcleo de pessoas alfabetizadas, mão de obra para mercado de trabalho, sucateamento das universidades públicas e expansão do ensino superior à distância e privatização do ensino público. É o que a gente está vendo, né? Isso tem acontecido, né? Principalmente a educação à distância. Nós sabemos quão importante é a educação presencial. E eu acredito que agora, nós todos, principalmente vocês alunos, nós que somos professores, nós já. Bom, vou falar por mim, né? Eu sempre vejo o ensino presencial como um ensino de melhor qualidade, porque você consegue ter um bate-papo, você consegue ter discussões, reflexões, perguntas e respostas de forma imediata. No ensino à distância, isso não acontece, né? Isso é mais difícil. E talvez vocês tenham sentido essa importância do ensino presencial agora. Nós estamos tendo algumas aulas, vamos ter aulas, muito provavelmente semana que vem, pelo Zoom, né? Que é uma ferramenta de bate-papo online, né? Eu falo bate-papo, mas é aula online, né? Mas é muito importante, né? O formato foi alterado, né? Nós estamos ainda como aulas presenciais, porém, vocês devem ter sentido, é diferente, né? É diferente em tudo, né? Aqui eu estou falando só do conteúdo, mas a socialização, que ainda nós não podemos realizar, né? Estamos em isolamento social, mas a socialização é extremamente importante, né? Muito importante. Gente, o artigo 29 da LDB, já comentando, né, sobre a educação infantil, fazendo aí essa ligação com a Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988 trouxe a educação como um direito e dever de todos, do Estado e da sociedade. E a educação infantil é trazida pela primeira vez como uma política educacional efetiva e expressa nessa LDB. O artigo 29 da LDB preleciona que a educação infantil vai ser complementada pelo Estado. Ainda que seja política educacional, ela é complementada pelo Estado. Significa o quê? Significa que, primeiro, não é obrigatória. Segundo, ela o agir, primeiro, é da família, para depois ir para o... Ou seja, ela é uma educação... A educação infantil possui, né, ainda existe, é até os 5 anos de idade, não é obrigatório, e é complementada pela ação do Estado, é complementar à família, ok? Ou seja... E finalizando, né? A educação infantil levou séculos para ser reconhecida, né? E quando ela é reconhecida, ela ainda era vista como assistencialista, né? Ainda é complementar, né? Ainda não é uma educação que possa ser considerada no ensino público, tá, gente? Que possa ser considerada uma educação efetiva de desenvolvimento pleno do ser humano. E deveria ser, tá? Eu achei interessante, na página 14, a autora considera isso, né, as políticas educacionais, como um apartheid socioeducacional. Eu até coloco para vocês num breve esboço escrito que eu vou também enviar. Achei bem interessante, porque é realmente isso, é uma segregação, né, entre elite, entre alunos de elite, né, de escolas privadas e aluno de escolas públicas, né? Com algumas boas exceções, né? Nós temos escolas públicas excelentes, né? Comprovando que a formação do profissional é extremamente importante e a sua atuação frente às questões educacionais, tá ok? Meus alunos, muito obrigada.